Quando comecei meu vídeo dos ciclos de Milankovitch com uma referência a Game of Thrones, não percebi exatamente o quão adequada era a minha analogia. Nesse programa de TV, os exércitos do Rei da Noite no norte estão presos atrás de uma gigante parede. Assim como no programa de TV, acontece que na Terra existe uma força poderosa e gelada no norte que está tentando transbordar seus limites e correr para o sul. Aquele poderoso inverno também é mantido sob controle por uma poderosa muralha que permite que as nações do sul desfrutem de condições relativamente tranquilas. Como no programa de TV, essa parede acaba sendo rompida em uma onda de gelo que desce e ameaça a vida de todos em seu caminho. Você pode não reconhecer do que estou falando? Onde fica esta parede e de que inverno gelado ela nos protege? A resposta para a primeira pergunta é um nome que considero particularmente interessante: o jato polar noturno. E acontece que o vórtice polar do qual ele nos protege é um frio cortante que não deve ser subestimado. O que é o vórtice polar e como o jato polar noturno nos protege disso? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astro Brasil. E hoje aprenderemos mais sobre esse fenômeno de abalar o clima e o que acontece quando o jato polar noturno se choca com o vórtice polar, desencadeando. Na verdade, existem 2 vórtices polares, um em cada polo do planeta, e mesmo lá, cada vórtice vem em 2 partes. Um vórtice polar troposférico, girando na seção da atmosfera conhecida como troposfera, do nível do solo até cerca de 10 a 15 quilômetros. É aqui que reside 75% da massa total da atmosfera. Acima disso está o vórtice polar estratosférico, um fenômeno climático tecnicamente separado, que tem seu próprio tamanho, ciclo sazonal e influência no clima global. Cada um desses ciclones maciços fica sobre o polo, girando com a rotação do planeta, com velocidades de vento que podem chegar a 240 km por hora. E por que esses ventos acontecem? A primeira peça do quebra-cabeça é a diferença de temperatura. Em locais como o Equador, onde a luz do Sol está mais concentrada, o ar é aquecido e começa a subir. Ao fazer isso, cria uma área de baixa pressão abaixo dele, que puxa o ar do seu entorno como um aspirador de pó gigante. Enquanto isso, em lugares como os polos, onde é muito mais frio, o ar se contrai e desce, criando zonas de alta pressão, onde as moléculas de ar querem se espalhar, como uma multidão de crianças em idade escolar sendo soltas em um campo aberto. Então, naturalmente, com essas 2 forças em jogo, há uma tendência para o ar correr dos polos em direção ao Equador. Ventos frios congelantes estão constantemente tentando escapar dos polos norte e sul. Este modelo é um pouco simplificado, já que o vento não viaja em uma linha contínua do polo ao Equador. Em vez disso, como o ar do Equador esfria e desce muito antes do polo, em torno da latitude 30 graus, e o ar dos polos aquece e sobe muito antes do Equador, na latitude 60 graus, existem 3 células de ar em cada hemisfério em que o ar circula. As células polares, as massas de ar acima dos polos, e as células Hadley, as massas de ar acima do Equador. Ambas circulam da maneira orientada pela temperatura que descrevi. No entanto, a célula do meio, conhecida como célula de ferro, não é controlada pela temperatura. Como uma engrenagem, ela é arrastada pela rotação das outras 2 células e gira no sentido oposto ao movimento delas. Em termos do nosso vórtice polar norte, isso significa que, uma vez que o ar do polo segue para o sul, ele é recebido por um vento mais quente viajando na direção oposta. E quando 2 frentes aéreas de diferentes temperaturas se encontram, em vez de se misturar, elas se chocam. Então o vórtice polar fica preso, limitado, confrontando-se com os ventos vindos de todos os lados. Há mais em jogo aqui, no entanto. Se fosse por conta própria, o ar frio do norte poderia simplesmente deslizar sob o ar quente do sul, sem realmente ficar preso. Há uma segunda força em ação que redireciona esses ventos, girando-os em um vórtice que os mantém circulando os polos, em vez de descer em direção ao Equador. De onde vem esse giro? É devido a algo conhecido como a força de Coriolis.
Em um mundo simples e plano, o vento frio dos polos viajaria em direção ao Equador, enquanto o vento quente do Equador flutuaria sobre ele em direção aos polos. Mas o mundo não é uma simples folha plana, é uma esfera rotativa. Você está viajando agora em algum lugar entre 0 km por hora, se estiver em um polo e decidiu assistir a um vídeo do Assum Brasil enquanto está aí, e 1.600 km por hora no Equador, de oeste para leste. Você pode não perceber esse fato porque tudo próximo a você está, em média, viajando na mesma velocidade, na mesma direção. Mas o que aconteceria se você viajasse do Equador em direção ao polo? A conservação do momento afirma que você ainda estaria viajando para o leste na mesma velocidade de antes, mas de repente a Terra abaixo de você não está viajando tão rápido. Lembre-se, no polo você teria uma velocidade zero para o leste, mas simplesmente seria girado lentamente. Por outro lado, se você mantiver todo o seu impulso para o leste do Equador e viajar em direção ao polo, de repente, comparado a tudo mais, parecerá como se você estivesse viajando para o leste muito rápido. Na prática, isso significa que o ar sobe em direção a um polo a partir do Equador, seja em direção ao Polo Norte ou ao Sul. Não sobe direto, mas em grandes distâncias começa a se curvar em direção ao leste. Esse ar que viaja rapidamente para o leste é o motivo pelo qual se formam correntes de jato. Existem pelo menos 4 delas, abrangendo as lacunas entre as células de Hadley, as células de Ferrel e as células polares. A corrente de jato subtropical fica entre as 2 primeiras e é um pouco mais fraca, mas as correntes de jato que nos interessam são as correntes de jato polares, afastando o ar gelado que se desenvolve nos polos norte e sul. Essas faixas de ar circundam o globo em um caminho quase contínuo, um pouco abaixo da fronteira entre a troposfera e a estratosfera. Elas têm apenas alguns quilômetros de profundidade, mas podem ter centenas de quilômetros de largura, e em seus núcleos o vento pode viajar a 400 km por hora. Como lembrete, ventos de mais de 120 km por hora se encontram no nível da força de furacões. A corrente de jato ao redor do Polo Sul é bastante estável. Seus ventos poderosos anulam os ventos polares que tentam deixar a massa de ar polar, levando-os junto com ela e arrastando toda a célula polar para um enorme vórtice que abrange a Antártica. Neste ponto, um observador atento pode ter notado uma falha nesse modelo. Se a conservação do momento significa que o ar que vai do Equador em direção ao polo vira para o leste, por que o ar que viaja do polo para o Equador não faz exatamente o oposto? Tem impulso zero, movendo-se para as zonas que têm consideravelmente mais impulso. Comparativamente, deve ser rapidamente deixado para trás, parecendo começar a girar para o oeste. Isso é verdade, mas o vento frio tem muito mais atrito para enfrentar quando começa a deslizar por baixo da frente quente e depois se arrasta pelo solo. Isso parece desacelerá-lo o suficiente para que o fluxo de jato contrário anule. É importante observar essa tensão em jogo, pois ela se torna muito mais importante no jato polar noturno. O jato polar noturno é a corrente de jato que limita o vórtice no Polo Norte. Especificamente, limita o vórtice polar estratosférico, mantendo-o sob controle durante a parte mais fria do ano para o norte, a noite polar. Aqui, durante os meses de inverno, o Sol fica totalmente ausente do céu, criando temperaturas ainda mais congelantes. Curiosamente, esse clima mais frio cria uma diferença de pressão mais profunda entre o ar ao redor do polo e o ar mais ao sul, e que na verdade fortalece as forças que criam o jato polar noturno. Ou seja, durante a parte mais fria do ano, esse ar gelado geralmente é bem contido. No entanto, isso nem sempre é verdade. Há fatores que podem atrapalhar uma corrente de jato. Existem certas zonas, como a fronteira entre o mar e a terra, ou a presença de uma grande montanha, que podem causar perturbações no vento. Os ambientes costeiros criam seus próprios ventos que podem sugar as correntes de ar, enquanto as montanhas forçam uma corrente de ar a contorná-la. Até mesmo outros fenômenos climáticos como o El Niño, que você pode reconhecer em um dos meus vídeos recentes, podem ter um impacto no caminho que a corrente de jato segue.
Como a corrente de jato não é fixa, mas sim um ponto de equilíbrio entre uma série de forças opostas, colidir com tais obstáculos faz com que se desvie do seu curso. E quando começa a se desviar, balança para frente e para trás como uma corda tensionada. Ela muda de direção, não está mais em equilíbrio, se autocorrige e não está mais em equilíbrio novamente, e se autocorrige novamente em massivas ondas planetárias que fazem com que o jato polar noturno gire ao redor da Terra em vez de viajar em linha reta. E essas oscilações podem chegar a um ponto em que há uma brecha. O primeiro sinal disso vem na forma de um aquecimento estratosférico repentino, mais comum no final do inverno. Um grande evento de aquecimento estratosférico súbito pode representar um momento em que as temperaturas aumentam na região polar em até 50 graus Celsius ao longo de apenas alguns dias. Algo dentro do sistema da corrente de jato pode ser tão impactado que leva os ventos de oeste que se movem para o sul, dominando completamente a corrente de jato, revertendo parcial ou completamente seu fluxo. Não mais contido, o vento ártico se move para o sul e encontra o ar cada vez mais quente e empurra cada vez mais rápido para o sul para tentar equilibrar o gradiente. Toda a corrente de jato se curva e de repente muda de direção. Se reorienta massivamente, viajando pelo planeta para que regiões como a Europa e a América, geralmente com segurança no lado quente e temperado do jato polar noturno, de repente se encontrem no domínio do vórtice polar. E nesse momento, as forças do inverno finalmente chegam. Para ser justo, nem todos esses eventos são devastadores. Com preparação suficiente, você pode simplesmente vestir roupas quentes ou tentar evitar sair de casa durante o mês quando ventos polares estiverem presentes. Contanto que você esteja pronto para o frio, não é o fim do mundo. No entanto, às vezes o resultado é bem catastrófico. No Reino Unido, em 2009 e 2010, o grande congelamento viu partes da Escócia atingindo temperaturas tão baixas quanto 22 graus Celsius negativos, as mais frias em quase 40 anos, com interrupção generalizada do transporte, cancelamento de eventos e falhas de energia. Infelizmente, isso levou à morte de 25 pessoas. Nos Estados Unidos da América, a onda de frio de janeiro a fevereiro de 2019 viu um vórtice polar descer em grande parte do país, com resultados semelhantes. Algumas áreas tiveram temperaturas tão baixas quanto 50 graus Celsius negativos, se você também levar em consideração o fator de resfriamento dos ventos tempestuosos e gelados. Tempestades de neve assolaram o país. Você poderia congelar em 10 minutos apenas por estar ao ar livre. Infelizmente, outras 22 pessoas morreram, com centenas de outras precisando de tratamento para queimaduras de frio. O responsável era o variado vórtice polar. Com o tempo, os desequilíbrios nas temperaturas globais se restauram e a corrente de jato retorna à sua posição anterior. No entanto, vale a pena observar que algum nível de quebra no sistema de corrente de jatos ocorre no norte 6 vezes a cada década. Se você mora no hemisfério norte, provavelmente verá muito mais desses eventos ao longo de sua vida, embora esperemos que nem todos sejam tão poderosos quanto esses dois exemplos. No sul, você provavelmente está mais seguro. Houve apenas 2 instâncias na história registrada de correntes de jato polar sul quebrando da mesma forma que o norte. Porém, aconteceu de fato e os mecanismos por trás disso não são totalmente compreendidos. É difícil dizer, à medida que as temperaturas globais aumentam gradualmente, que influência isso pode ter nas correntes de jato. Em média, ano a ano, temos evidências que indicam que estão viajando mais em direção aos polos, embora isso aparentemente não seja inédito na história do planeta. Há mais algumas evidências de que as correntes de jato se fortaleceram desde 2002. Nesse caso, devemos ser gratos. Embora desagradável, o frio cortante do vórtice polar geralmente é apenas um fenômeno climático passageiro. Nós o vemos retornar ao norte dentro de um mês. Mas se a corrente de jato cessasse, o vórtice polar viria do norte para ficar e saberíamos realmente como é viver em condições árticas.
Quanto mais eu aprendo sobre o assunto, mais descobri que os ventos do nosso planeta são essa fascinante trama de forças e efeitos que interagem entre si, puxando uns aos outros e encontrando um perfeito equilíbrio, e ainda assim mudando constantemente de ritmos e padrões. E, no entanto, faz isso de forma praticamente invisível para nós. Tanta coisa está acontecendo que simplesmente não vemos aqui no chão, só porque o ar é apenas ar. Mesmo assim, aprendi a sua importância. O jato polar noturno não é apenas vento com um nome legal. É um bastião de proteção, uma muralha contra o vento gelado. Realmente faz você pensar na incrível majestade do mundo ao nosso redor, o quanto sua dinâmica nos protege todos os dias e simplesmente não vemos. Você curte fotos do céu ou fotografias em geral? E que tal você escolher a foto que eu farei e ainda ganhar um print assinado e exclusivo? Confira os posts na aba Comunidade aqui no YouTube e dê a sua sugestão de objeto para eu fotografar. A escolha com a maior quantidade de likes ganha o print exclusivo. Você gosta dos temas que abordamos aqui no Astrum Brasil e deseja ajudar o projeto? Ou então quer ter acesso antecipado a todos os vídeos do canal, sem interrupções ou propagandas? Então conheça o Clube de Canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astrum Brasil, você também terá acesso a conteúdo exclusivo, como acesso antecipado aos vídeos semanais e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.